A luz mais energética vinda do Sol acaba de ser detectada e cria um novo mistério para os físicos resolverem. Pelo que sabemos até agora, o Sol não deveria produzir este tipo de luz. Para entender o quão poderosos são esses raios gama, saiba que os raios-x usados para escanear nossos ossos são de 40.000 eletronvolts. E uma explosão nuclear pode produzir raios gama de até alguns milhões de eletronvolts. 10 trilhões de eletronvolts, número mais alto detectado vindo do Sol, é uma escala totalmente diferente. Os dados foram obtidos em 6 anos de observação por mais de 30 instituições da América do Norte, Europa e Ásia. É a primeira detecção de raios gama solar na faixa de teraelectronvolt. E o mais curioso é que não está relacionada com o aumento da atividade solar, ou de fato qualquer atividade solar. Em vez disso, o Sol estava bastante calmo no momento da detecção, e nossos modelos atuais não conseguem explicar isso. O Sol é a estrela mais intensamente estudada no cosmos, mas ainda há muito que não sabemos. A atmosfera da Terra bloqueia os raios gama muito acima da superfície. Se não fosse isso, provavelmente a vida no planeta não teria evoluído. Os astrônomos usam satélites para observar raios gama com energias de até 200 bilhões de eletronvolts. Mas estes instrumentos não são capazes de detectar nada acima disso. Os raios gama de energia mais alta são detectados indiretamente. Quando atingem a atmosfera superior, esses raios produzem uma chuva de partículas e fótons de energia mais baixa, indo na mesma direção. Se esses produtos passarem pela água, eles produzirão o que é conhecido como radiação de Cherenkov, um brilho misterioso produzido por partículas que viajam mais rápido que a velocidade da luz dentro de um material, que pode ser visto em condições muito escuras. Usando muitos tanques de água lado a lado, os astrônomos rastreiam quando o suficiente começa a brilhar de uma só vez para indicar esse tipo de chuva e calculam a energia e a fonte do raio gama que deve tê-los criado. Não existem muitos instrumentos capazes de fazer isso, e a maioria deles só funciona à noite. Consequentemente, sabemos mais sobre os raios gama de alta energia vindo de objetos distantes, como supernovas ou regiões de formação estelar, do que qualquer um do nosso próprio Sol. Isso não incomodava os astrônomos, porque se pensava que tais raios eram produzidos em ambientes extremos, não em uma estrela de meia-vida como o Sol. A única maneira de o Sol ser capaz de produzir raios gama na faixa de teraelectronvolt era se um raio cósmico de uma fonte mais poderosa colidisse com um próton no Sol. E o número desses raios espalhados em nossa direção era considerado pequeno. Por isso, os cientistas ficaram surpresos ao descobrir que estávamos recebendo bastante. Depois de analisar 6 anos de dados, surgiu este excesso de raios gama. Quando vimos pela primeira vez, pensamos, nós definitivamente estragamos tudo. O Sol não pode ser tão brilhante com essas energias, disse Meir Uniza, da Universidade de Michigan, em comunicado. A radiação encontrada é 7 vezes mais alta do que as estimativas mais altas de radiação gama nessa faixa. Trabalhos posteriores confirmaram que os dados estavam corretos, com 6,3 sigma de significância. Para uma descoberta, são necessários apenas 5 sigma. Esta não é a luz de maior energia já vista no espaço. Esse registro pertence a uma observação de raios gama de 450 teraelectronvolts, vindos da direção da nebulosa de Caranguejo há vários anos.
Os efeitos do bloqueio da atmosfera nos protegem das consequências biológicas desses raios gama, mas as estimativas de perigos para astronautas em voos longos podem precisar de ajustes. Nossas observações destacam a necessidade de uma estrutura revisada que possa explicar o excesso anômalo de raios gama do Sol na faixa de teraelectronvolt, dizem os cientistas. A pesquisa foi publicada na revista Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias energéticas sobre ciências. Time